Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Vamos dar início ao nosso culto, amados. Já são 20 horas e 1 minuto. E a hora proposta é 20 horas. Vamos tomar assento e vamos já nos posicionar, porque é importante que você se posicione. Por quê? Porque é quando você faz aquela retrospectiva espiritual, é quando você se senta ou se ajoelha, é quando você eleva os seus pensamentos ao trono da graça e você se entrega de verdade ao Deus Todo-Poderoso. A partir deste momento você pode se considerar que você se colocou na presença de Deus para aprender com Ele, para adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Vamos estarmos orando com o nosso... Aliás, primeiro vamos colocar de pé, né? Em nome de Jesus. O povo já chegou na igreja cansado. Eu acho que vocês, cada um deve ter trabalhado pelo menos 18 horas. Todos trabalharam 18 horas, mais ou menos, né? Então está todo mundo cansado. Tá? Mas é isso mesmo. Vamos estar orando com o irmão Macauã, em nome de Jesus, para iniciarmos o nosso culto. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja gloriosa, parte do Senhor. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, fiel, santo, justo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai amado, te entregando este culto em tuas mãos, ó Pai, onde teu Espírito Santo, ó Papai, está conduzindo, ó Deus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, vem abençoando os que já se faz presente, ó Pai, e os que não chegaram ainda, meu Deus. Senhor, vai nos ensinando, ó Pai, a cada dia, ó Pai, a ser fiel à tua obra, ó Pai. Ó Deus amado, vai colocando amor no coração dos teus filhos, Senhor, que eles não venham se desviar, ó Pai. Senhor amado, vem abençoando a palavra, ó Deus, que vai ser ministrada nessa noite, ó Pai. Vem abençoando o pastor Diniz, ó Pai, o qual venha a ser dirigido, meu Deus. Ó meu Pai amado, Pai querido, e a todos os que estão presentes, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. E a oportunidade de estar com a equipe de louvor, ao Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Ministério de Louvor cumprimenta a amada igreja gloriosa, parte do Senhor. Amém. Está louvando o hino de 198 da nossa harpa, queridos. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou nas dores mangas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os lidos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Você está louvando o 212, queridos. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se travar num lance imprevisto. Na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a pelear. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se travar no lance imprevisto. Na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Da
onde a luta se trava ou se trava no lance imprevisto, na frente me encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia, glória a Deus. 174. Aleluia. Tenho gozo em dar louvor, glória, aleluia, glória a Jesus, meu Salvador, glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus que eu salvo estou, glória, aleluia, glória. Só Jesus pode salvar, glória, aleluia, glória. E de todo mal livrar, glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus que eu salvo estou, glória, aleluia, glória. Enquanto no mundo andar, glória, aleluia, glória. A Jesus hei de louvar, glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus, Jesus salvou, glória, aleluia, glória. Quando eu no céu chegar, glória, aleluia, glória. Para sempre irei cantar, glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus que eu salvo estou, glória, aleluia, glória. Ministério do Louvor, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém. Como é bom ouvir os hinos da harpa cristã do Brasil. São hinos, amados, que vêm falar grandemente aos nossos corações. E nós não podemos deixar esses hinos morrer nas igrejas. Nós temos que fazer com que esses hinos sobrevivam nas igrejas. Amados, a passagem que nós vamos ler nesta noite é uma passagem interessante, é uma passagem que nós precisamos de entendermos. Aliás, todo crente conhece essa passagem. Vai ficar fácil de você entender. Abra a sua Bíblia no Salmo 37. Assim que você abrir no Salmo 37, coloque-se de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Eu te peço para você prestar atenção. Nós vamos estar lendo quase todo o Salmo, viu? Nós vamos ler. Aliás, não quase todo, não. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 11. Porque essa passagem do 4 ao 11 exatamente fala aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos de ouvir. É só você prestar atenção. Todos encontraram? Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor. Salmo 37, a partir do versículo 4, que diz: deleite-se no Senhor, a Ele atenderá, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá.
Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo de Deus, por este momento, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando, de nós aprendermos um pouquinho mais contigo, Senhor. Fale aos nossos corações, ensine os teus filhos que aqui está, Senhor, que vieram neste culto de doutrina exatamente para aprender contigo. Eu entrego cada um deles em tuas mãos, Senhor, e te peço, Pai, cumpra-se neles o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento, amados. Então, como dá para se perceber, é muito fácil, é muito simples, porque o Senhor já começa falando para nós, deleite-se no Senhor. É a primeira coisa que Deus fala para deleite-se. Quer dizer, quando você pedir ou fizer a sua petição, aguarde no Senhor, espere no Senhor, tá? Se você fizer com o coração, com certeza você poderá se refestelar, se acalmar, se sossegar e aguardar, porque o Senhor vai atender os pedidos ou os anseios do seu coração. Aí na sequência ele diz, e ele atenderá os desejos do seu coração, quer dizer, Deus está afirmando que assim ele fará. Mas ele diz para nós, entregue o seu caminho ao Senhor. Não queira você caminhar sozinho, porque sozinho você não vai conseguir caminhar. Você vai tropeçar e você poderá cair e se machucar. E o Senhor diz que nós temos que entregar os nossos caminhos a Ele. Porque quando nós entregamos, Ele age, diz Ele. Mas para isso você precisa de confiar no Senhor. Tanto é que a palavra fala, confie no Senhor. Tá? Confie nele e Ele agirá. Muito bem. Mas Ele continua dizendo com clareza para nós, dizendo que Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Amado, qual é o homem justo na face dessa terra? Quem é o homem justo na face dessa terra? Mas Deus está afirmando que Ele vai conduzir você com justiça, tá? Ele vai dizer que para todo mundo, como o sol do meio-dia, que você é inocente. Quer dizer, se você tiver um coração limpo, um coração contrito, está no Senhor, Ele vai dizer que você é inocente. Quer dizer, Ele vai te defender. Então nós temos que entender isso, amados. Por isso Ele diz para nós, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. É isso que nós falamos e ensinamos ao longo da nossa caminhada. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele, não pressione a Deus, não fica cobrando de Deus, porque a hora não é sua, a hora é do Senhor. Mas você tem que confiar e crer e acreditar que o Senhor vai fazer. Mas ele diz, não se aborreça com o sucesso dos outros. Você já observou que há irmãos, que o seu irmão não pode crescer um pouquinho, ele não pode melhorar financeiramente um pouquinho, ele não pode comprar nem um sofazinho novo, não pode nem dar esse luxo, que o irmão cresce o olho e quer comprar um igual. Isso é normal, amado, entre as pessoas, entre o ser humano, e ultimamente, principalmente entre os irmãos em Cristo. Isso tem acontecido muito, isso não pode acontecer. Mas observe que o Senhor nos ensina que nós precisamos, tá, de caminhar com o Senhor, com Cristo Jesus, e não devemos observar isso, o sucesso dos outros,
e nem tomarmos, tá, as coisas que os outros fazem da forma que eles fazem. Deixe que nós, cada um tem um ministério, cada um tem uma missão, cada um tem uma função. Mas o Senhor diz para nós: evite a ira e rejeite a fúria. Por que o Senhor fala isso? Se você analisar dentro da Bíblia, ou biblicamente, você vai entender quando o Senhor diz isso para nós: evite a ira e rejeite a fúria. Por quê? Porque o homem não é justo. O homem se ira por qualquer coisa. Talvez uma palavra que não é necessário de haver ira, o ser humano se ira. Se ira, perde a amizade, fica de mal com a pessoa. Cuidado, irmão. Não deixe que a fúria entre no seu coração. A Bíblia está nos ensinando e falando conosco: não se irrite, isso só leva ao mal. E é verdade. Se você está nessa situação, cheio de ira e de fúria, rancor, mágoa, sei lá mais o quê, como é que você poderá ajudar o seu irmão? Se você chegar num ponto de ser necessário orar por um irmão, será que a sua oração vai subir até o céu? Eu digo para você que não subirá. Ela só subirá se você estiver com o coração limpo. Com o coração cheio de ira e de contenda, sua oração não chegará. E não adianta a pessoa querer se fazer não, porque não chega. Mas o Senhor diz que nós devemos o quê? Esperar no Senhor, e que se nós esperarmos no Senhor com paciência, nós receberemos o quê? A terra por herança. Amado, a terra é prometida para nós por herança. O Senhor diz que nós comeremos o melhor dessa terra, mas para isso acontecer, nós precisamos de estarmos em comunhão com Deus. Não tem como você querer receber, tá, a coroa da vida se você não estiver em comunhão, porque nós entendemos que a coroa da vida é a maior herança que o homem pode receber. Por isso o Senhor diz para nós dessa forma: receberão a terra por herança. E receberá mesmo, mas se você estiver em comunhão. Mas o Senhor, como Ele é misericordioso, Ele diz para nós: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Não vai existir, amado. Deus está dizendo que os ímpios serão consumidos. Agora eu pergunto para você, na verdade, quem é ímpio? Se o próprio homem que se diz homem de Deus age como ímpio, se esse próprio homem age de forma estranha ao Evangelho, ele também é um ímpio, porque se ele não obedece às ordenanças, ele continua sendo ímpio. Então é muito sério isso aí. Mas o Senhor diz: por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança. Então é isso que Deus fala para nós, é isso que Deus coloca em nossos corações, que nós precisamos, tá, de estarmos em Cristo Jesus, para desfrutar o bem-estar que Deus tem para mim e para você. Então, amados, é uma passagem simples, mas é uma passagem que fala grandemente aos nossos corações, é uma passagem que vem nos ensinar, porque eu tenho certeza que todo o crente já leu esse Salmo 37. Porque é um salmo que nós falamos muito sobre ele. Mexe e vira, nós estamos lembrando desse salmo, nós estamos dizendo sobre esse salmo: deleite no Senhor, entregue seus caminhos ao Senhor, confie no Senhor, e assim nós vamos fazendo as coisas, caminhando e deleitando no Senhor. E precisamos de deleitar, porque se nós não deleitarmos, nós dificilmente vamos ver a glória de Deus. Amém, igreja? Então, graças a Deus, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, porque se você entender um pouquinho mais, já é de bom tamanho, tá? Vamos ouvir, hoje é quinta doutrina, é um culto especial, vamos ouvir um hino com o conjunto Rosas de Saron, em nome de Jesus.
Aleluia, Jesus. Saudamos a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, Deus de maravilha, Deus de poder e Deus de glória. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus de poder e Deus de glória. Aleluia, Jesus. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem suas bênçãos na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Conjunto Roda de Salão dessa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um testemunho com a irmã Viviane, em nome de Jesus.
abraçada, minha amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Bom, irmãos, meu testemunho, assim, para mim é grande, né? Porque eu vou ler aqui em Mateus, Mateus 6, a partir do versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai o tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e nem onde o ladrão não mina e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, irmão? Irmãos, eu estava assim, tem mais ou menos um mês, eu trabalhei um mês e 10 dias que eu estava trabalhando fora. E durante esse período que eu estava trabalhando fora, eu estava assim, me sentindo muito cansada. Assim, eu estava pedindo a Deus um emprego, né, que eu queria trabalhar, ter minha dependência, né? Mas eu não usei assim a sabedoria de pedir pela assim, a direção do Senhor, né? Se era realmente isso que Deus queria na minha vida. Eu fiz assim da minha vontade, do meu eu, né? Querendo, né, trabalhar fora, ter minha dependência, sem querer depender do marido, né? Mas Deus, Ele dá. Ele deu porque Ele dá para um filho igual a gente mesmo, igual falando para as irmãs. Deus dá as coisas para os filhos, como a gente dá para os filhos quando quer, né? Mas às vezes Ele pode até mesmo, né, quebrar a cara, mas eu só dei, né? Só que aí foi o seguinte, irmã, eu trabalhei durante esse 1 mês e 10 dias e foi assim para mim... Assim, era o que eu tinha pedido a Deus, assim, no seguinte, era carteira assinada, a pessoa ia assinar minha carteira, chegou até a assinar minha carteira, né? Mas, eu, assim, não nada, assim, contra a pessoa que eu estava trabalhando, mas, assim, era comigo mesmo, né? Espiritualmente, porque eu tinha voltado, me reconciliado com o Senhor, e eu estava, assim, morrendo espiritualmente, porque eu não estava tendo tempo de vir para o culto, não estava tempo para estar orando, né? Buscando, me consagrando mais, né? Tendo tempo de estar na obra, que o desejo do meu coração é estar na obra, né? Nos cultos à tarde, nas consagrações com as irmãs. E eu estava assim, e em casa também, aquela coisa cansada e estressada com o filho, com o marido. Eu peguei e falei assim, Senhor, o que é isso? Acho que isso não é de Deus, né? Aí eu orei, pedi assim a direção do Senhor, e Deus usou a irmã aqui na igreja, para falar comigo que Ele não queria eu trabalhando para o homem, que eu queria eu trabalhando para Deus, né? Que Ele queria ver eu trabalhando na obra do Senhor. Aí eu peguei e falei assim, amém, né? Continuei orando e Deus, assim, me deu, assim, a direção, né? Falou, e eu fui vendo que realmente era da vontade do Senhor, né? E pedi, né? Só que aí, quando eu pedi para sair, eu fiquei mesmo assim, oh meu Deus, mas assim, carteira assinada, o salário era bom, não era ruim, né? O serviço também não era ruim, assim, até que era tranquilo. Mas não estava tendo tempo, irmão. Às vezes eu faltava o culto aqui no dia de quinta, na doutrina, porque eu chegava em casa cansada, eu tinha que fazer janta para o marido, cuidar da casa, no sábado aquela coisa corrido, no domingo também. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí, irmãos, na quinta-feira, no culto de doutrina aqui, eu falei assim, Senhor, hoje eu quero ir para a igreja, eu quero que o Senhor fale comigo, no meu coração. Porque amanhã eu vou pedir para sair, se for mesmo da vontade do Senhor. E o pastor falou lá em Mateus 6, continuando, sobre os cuidados e inquietação. É o que eu estava passando, né? Vou ler aqui para os irmãos. Não andais, por isso vos digo, não andais, lá em versículo 25. Não andais cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. E a vinda mais do que o mantimento do corpo, mais do que o vestuário? Não. Não é a vinda mais do que o mantimento do corpo, do céu, e que nem mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que o semeia. Olhai para as aves do céu, que tem semeia, e nem segue, e nem ajunta o celeiro. O vosso Pai Celestial alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual vos poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covarde da sua estatura? Né? E aqui na palavra de Deus também fala, lá em 33,
Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Né? E não vos inquietais pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém, irmãos? Então, eu peguei e disse, então, realmente, Senhor, eu vou pedir para sair, né? E eu fiquei assim, isso foi uma confirmação do Senhor, né? E Deus falou tremendamente naquele dia, através do pastor comigo, no meu coração. E eu pedi para sair, já tem um mês que eu saí. E como aqui na palavra de Deus fala que eu não ia me preocupar com o que eu ia vestir, o que eu ia de comer, que Deus ia honrar, né? E Deus, irmão, tem honrado, né? A partir do momento que eu pedi para sair do meu emprego e coloquei a minha mão no arado para estar na obra do Senhor, dedicando, tá vindo à igreja, não faltando os cultos, né? Tentando fazer a minha parte com Deus, né? Deus tem me honrado, irmãos, sabe? Porque às vezes a gente vai procurar um emprego, vai trabalhar, é bênção, mas aí a gente se afasta de Deus, né? A gente fica cansado, não vem para a casa de Deus, aí não aprende, né? E aí a gente vai morrendo espiritualmente. É assim que eu estava me sentindo. Eu falei assim, Senhor, eu não quero ganhar todo mês X e perder a minha salvação, né? Eu quero estar em comunhão com a igreja, em comunhão com meus irmãos, em comunhão com meu pastor, com a missionária, e na hora que a missionária precisar de mim, eu estou aqui, né? Então, e Deus assim tem assim, eu estou assim tremendamente, que eu falei assim, Senhor, mas eu queria não queria deixar de ser ofertante na casa do Senhor, não queria deixar de ser dizimista, né? Como é que eu vou me dizimar sem trabalhar agora, né? E Deus, assim, tem abrido, assim, portas, irmãos, assim, abençoado, assim, o meu esposo. E ele tem, assim, me dado, assim, às vezes, sem nem eu pedir, ele fala para mim, você quer alguma coisa, está precisando de alguma coisa, né? Como Deus é maravilhoso, né? E eu estou aqui, irmão, maravilhada, muito, sabe? Deus sabe o tanto que eu estou feliz que durante esse mês que eu não trabalhei, Deus me honrou. Que eu vou estar ofertando, dizimando na casa do Senhor. Eu não trabalhei esse mês, mas Deus me honrou, pastor. E eu vou entregar o meu dízimo para a casa do Senhor, porque o Deus que eu sirvo, Ele conhece o meu coração. Porque eu estava assim, muito preocupada em não dar o dízimo, né? Mas Deus me honrou, irmão. Me honrou porque de tudo que vinha na minha mão, eu estava tirando o dízimo. Meu irmão, ele me deixava o dinheiro para comprar uma verdura, eu ia lá, tirava o dízimo, igual o pastor me ensinou, sabe? Eu conversei com o pastor, mas pastor, como é que eu vou dar o dízimo? Ele falou assim, irmã, o dinheiro que entrar na sua mão, você tira 10%. E assim eu fiz, pastor, né? E eu estou assim maravilhada com meu Deus, como Deus... E não tem faltado nada para mim, irmão, nem para mim, nem na minha casa, sabe? Hoje eu fui no mercado, eu falei assim para o meu esposo, amor, a gente tem que fazer compra. Ele pegou e falou assim, vai, amor, vai no mercado fazer compra. Aí eu peguei e falei assim, tá, eu fui no mercado, fiz compra, aquela compra que, sabe? Eu falei assim, Senhor, só Deus é maravilhoso comigo, sabe? Eu falei assim, como Deus é grande, não tem faltado nada, irmãos. Meu mãe, eu não sei o que é uma conta de água, de luz, de compra, de nada. Deus tem suprido tudo, né? Mas por quê? Porque eu coloquei nas mãos do Senhor e falei assim, Senhor, eis-me aqui, eu não vou trabalhar, mas o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Ele está suprindo porque eu estou sendo fiel com Ele, né, irmão? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Amados, Deus é fiel. Quem não é fiel somos nós. O ser humano não é fiel, mas Deus é fiel. E esse testemunho que a irmã Viviane está dando é para mostrar para vocês que nós precisamos sermos fiéis a Ele. Então, amados, tome esse testemunho para que ele venha edificar a vida de vocês. Isso é muito importante, viu? Muito bem. Vamos ouvir um testemunho, aliás, um testemunho não, uma saudação rapidinha também com a missionária Fátima, em nome de Jesus. Aleluia. Eu saio da gloriosa igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor porque Ele é fiel. E quando a irmã estava aqui, né, testemunhando,
O Senhor colocou no meu coração aquele versículo que diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Irmãos, tem muitos crentes que se preocupam com dinheiro, que se preocupam com bem-estar, que se preocupam com isso, que se preocupam com aquilo. Se ele se preocupasse com o reino de Deus, já estava de bom tamanho. Porque a própria palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais, irmão, quando o Senhor colocou as demais, Ele colocou, todas, as demais serão acrescentadas. Aquilo que você necessita, com certeza o Senhor vai te dar. Eu louvo e engrandeço a Deus. Porque, irmãos, eu também sou assim, eu sou muito compulsiva, eu gosto de gastar. Mas o Senhor não me quer trabalhando, o que eu posso fazer? Eu tenho que obedecer a Deus. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me suprido. Deus tem me abençoado, Deus também tem me vestido. Sabe? As pessoas olham assim: olha, irmã Fátima, eu achei isso aqui a sua cara. Obrigado, Deus abençoe. Então, irmãs, é assim que o Senhor faz. Irmãs, eu não sei o que. Olha, o Senhor me sustenta de creme, de perfumes, de coisas caríssimas. É da Boticário, é da Natura. A missionária não compra não, mas a missionária só anda cheirosa, porque é Jesus que dá. É Jesus que toca no coração das filhas, e as filhas vão e abençoam a missionária. E eu louvo e engrandeço a Deus, nunca falta, e tem em estoque. Glória a Deus por isso. Mas primeiro, você tem que querer fazer a obra de Deus. E é algo que o Senhor tem me incomodado. E eu quero deixar para a igreja aqui, que quando os irmãos, ainda ontem eu estive falando com as irmãs, que se eu tivesse a oportunidade, num culto de doutrina ou qualquer outro culto, eu ia falar. Porque é algo que o Senhor tem me incomodado essa semana, de alguns dias para cá. Quando nós abrimos a nossa boca e dizemos assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Né? Eis-me aqui, irmão, tem um peso. Eis-me aqui tem um preço. E eis-me aqui, envia-me a mim. O preço é maior ainda. Porque quando você está dizendo envia-me a mim, você tem que estar tarimbado por Jesus Cristo. Para se ele dizer assim: olha, levanta, vai lá naquela boca de fumo, tu tem que ir. Levanta, vai lá no presídio, tu tem que ir. Levanta, vai lá no hospital, na UTI, tu tem que ir. Levanta, vai lá no leprosário, tu tem que ir. Por isso, irmãos, quando você abrir a boca e dizer eis-me aqui, saiba o que você está dizendo, porque tem um preço. Eu digo para o Senhor, todos os dias na minha oração: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu digo. Mas eu digo porque o Senhor conhece. O Senhor sabe a sinceridade do meu coração. E sabe que eu não tenho medo de ir. O Senhor sabe. Porque eu tenho dito: Senhor, aonde tu me mandar, eu irei. Aonde tu me mandar. Eu não vou em qualquer lugar, irmão. Eu só vou quando o Senhor manda. Eu só vou quando o Senhor manda. E para não ficar só nas minhas palavras, abra aí a sua Bíblia no livro de Elias, ou 2 Reis, capítulo de número 2. Quero que os jovens, principalmente, prestem bem atenção na leitura desta palavra. Irmãos, e se hoje eu digo para vocês o que eu estou dizendo aqui, é porque eu aprendi com os meus mestres. Eu aprendi, eu fui discipulada, bem discipulada. Andar com o mestre, aprender com o mestre. Eu tenho visto assim o irmão Macauã, eu me admiro muito assim dele, porque ele tem assim um cuidado de estar sempre querendo aprender com o mestre dele, né? Com o pastor aqui. E ele tem aprendido. Então, muitas das vezes as pessoas dizem: é discípulo do pastor Diniz. Mas irmão, quando nós aprendemos, a primeira coisa que o crente tem que aprender é ser discípulo. É a primeira coisa que o crente tem que aprender, é ser discípulo. Nós temos visto o irmão Roberto, que deu muito trabalho no início. O irmão Roberto chegava para nós e perguntava: Jesus é filho de Deus, e Deus é filho de quem? Aí para você ter que responder, meu irmão,
Era, mas está aí o irmão Robson. Hoje ele abre a boca, testemunha aqui, só quem separa ele desse ministério é Deus. Por quê? Aprendeu. Irmãos, aprender é isso. Ser discipulado dói. Ser discipulado dói. Mas quando o pastor, quando o seu líder está lhe discipulando, é porque ele quer tirar o carrapicho para colocar uma pedra na tua coroa. É para você ter um caráter de um crente. É para você ter um caráter de uma pessoa que quando passar ali na rua, alguém dizer, ali vai o homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. E eu quero deixar para a igreja, Elias, quando foi elevado aos céus, quando, aqui no versículo 1 diz assim, quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gigal, e no caminho disse Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei só. Desceram então a Jericó, e em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. E lhe perguntou, você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jordão. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei. E partiram juntos. E 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto e entrou, enrolou-se com ele e bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em seco. Depois de atravessar, Elias disse, Eliseu, o que posso fazer em favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, e com o contrário não será atendido. Ele se separou de Elias? Não. Aonde Elias mandava Eliseu ficar, Eliseu dizia, não, irei contigo. E quando foi para Elias ser separado de Eliseu, Eliseu fez um pedido difícil, porque Eliseu era discípulo de Elias. Mas aí na hora de ser levado aos céus, ele disse, eu quero ter o teu espírito profético. Por quê? Porque Eliseu aprendeu junto com Elias e via que o espírito profético de Elias era um espírito que curava, era um espírito que fazia o azeite da viúva aumentar, a farinha na botija aumentava, o morto ressuscitava. E Eliseu tinha esse desejo. Eliseu queria ser como Elias. Ele queria ter o espírito profético de Elias. E Elias disse, me pedisse algo difícil, mas se tu me vê quando for separado de ti. E ali, pela misericórdia e a graça de Deus, Eliseu foi sucessor de Elias, porque ele estava lado a lado com o mestre. Ele estava lado a lado com o mestre, aprendendo. E Eliseu foi um homem, um sucessor, que teve um espírito profético, recebido pela capa de Elias que ficou, né? E Eliseu fez tantas outras coisas assim como Elias fez. Por quê?
estava lado a lado, aprendendo. Lado a lado, irmão. Queira estar lado a lado com o seu líder, queira estar lado a lado com o seu pastor, queira aprender, porque quando nós ensinamos, é porque o Senhor já nos instruiu. Não somos melhores, como o pastor mesmo fala. Nós não somos melhores, mas nós temos uma busca maior, porque precisamos para passar para vocês. E a palavra do Senhor diz, mais é dado, mais é cobrado. A irmã Sandra está sentindo peso. A irmã Francisca está sentindo peso. A irmã Viviane vai começar a sentir o peso da cobrança. A irmã Andréia já sabe o peso do que é pôr a mão no arado. A diaconisa Francisca, a diaconisa Maria Benilda. Irmãos, todo aquele que põe a mão no arado tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Mas eu digo para os irmãos, é glorioso. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena deixar de viver para fazer para os outros. Deixar de ser feliz para ver o outro feliz. É maravilhoso. É glorioso. E eu louvo e engrandeço a Deus. Viu, irmãos? Quero testemunhar antes de tudo, na consagração ontem nós ganhamos 2 vidas para Jesus. As 2 irmãs da irmã Conceição, uma reconciliou e a outra aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Não eram crentes, uma era desviada, a outra não era crente, mas está lá para a glória de Deus. 2 servas do Senhor. Domingo elas devem estar aqui conosco, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Muito bem. Então, creio eu que vocês entenderam. Não é fácil, viu, irmãos? Eu tenho incentivado cada um a dizer ao Senhor, eis-me aqui, mas não é fácil. O preço virá. E enfrentar. Muitas das vezes o homem desiste no meio do caminho. Mas o Senhor nos alerta e diz que não se agrada daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Então, a hora que você tomar essa decisão e colocar a mão no arado, não olhe para trás. Olhe para a frente e para o alvo que chama Jesus Cristo de Nazaré. E aí Deus vai te honrar. A dificuldade vem? Vem, mas Deus honra. E com certeza nós seremos vencedores. Muito bem. O estudo dessa noite, amado, é um estudo complexo. Vamos dizer assim, complexo, porque é um estudo que fala grandemente aos nossos corações. É um estudo que muitas das vezes nós não paramos, nós entre aspas, viu, amados? Porque no meu caso é diferente, tá? Mas normalmente o homem que se diz homem de Deus não olha para aquilo que ele precisa de olhar, que é o olhar para as consequências do pecado. E se você não olhar para as consequências do pecado, você vai continuar pecando. E se você continuar pecando, destituído, você está da graça de Deus. Então, por que nós temos que observar e entender e ver, buscar e ver quais são as consequências do pecado? Ah, pastor, mas o meu pecado é pequeno, meu pecado é um pecadinho, não importa, é pecado. E se você pecou, não importa o tamanho, você está destituído da graça de Deus. E acabou. Nós vamos estar lendo para que você possa entender o texto base que nós vamos falar hoje, é o Salmo 51, e ainda sobrou um pouquinho para o 2 Samuel 12. Mas o principal é o Salmo 51. E eu quero que você entenda o que o pecado faz com a vida de uma pessoa nos dias de hoje. Não é fácil, viu? Não é fácil. O pecado hoje mancha o homem em todos os sentidos. Hoje,
as coisas estão de uma forma que nós não temos nem como falar, porque nós não estamos aqui para julgar. Mas eu vou contar para vocês, porque eu vi um caso interessante aqui hoje. Um determinado cidadão, talvez vocês viram isso lá no Balanço Geral. Tinha um bar que era só para mulheres, lá na Ceilândia. E o moço queria entrar naquele bar. Ele era homossexual. E não deixaram ele entrar. Amado, o escândalo foi tão grande, que nós que somos evangélicos, quando a gente vê aquilo ali, a gente observa e vê o quanto o demônio está usando as pessoas. Aquele moço estava com um topzinho, tá, ele arrancou aquilo tudo e ficou dentro da delegacia, quebrou a parte da delegacia, monitores de computador, fez um monte de coisa. Tá? E estava lá seminu. Tinha colocado, feito seios, tinha seios de mulher, tinha corpo de mulher, realmente tinha corpo de mulher, mas não era mulher. Por isso ele não foi permitido entrar. E nós evangélicos, nós começamos a ver aquilo, e você vê o demônio claramente na pessoa fazendo aquilo. Tá? Então estou falando isso só para vocês verem e entender como o pecado, tá, tem prejudicado o homem. As consequências são graves. Muito bem. E nós entendemos que o pecado verdadeiramente mancha o homem em todos os sentidos. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Mancha. Você quer ver? O Salmo 51, versículo de 1 a 5, é só 5 versículos para você entender. Quando ele diz, começa dizendo para nós: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que essa palavra quer dizer para nós? Que desde o início dos tempos da criação do ser humano, o homem vem pecando. Por isso, hoje nós pagamos um preço alto pelo pecado de Adão, vamos dizer assim, que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas nós tivemos o privilégio, porque por um só homem também o pecado foi tirado. E graças a Deus por isso. Tanto é que a Bíblia fala grandemente para nós, quando ele diz assim, olha, versículo 5, ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Olha, amados, nós temos que termos essa consciência sim. Nós temos que saber para quê? Para nós buscarmos apartarmos do pecado. Buscarmos no Senhor força para vencermos as nossas iniquidades. Para podermos sermos verdadeiramente vencedores em Cristo Jesus. Mas veja você que se você for lá também no versículo 8 do capítulo, tá? Salmo 51, no versículo 8, que diz: faz-me ouvir júbilos e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Tá? Amado, é muito sério tudo isso. É muito sério. Veja vocês. Vamos continuar falando e ensinando quais são as consequências do pecado. E é fácil de entender. Eu vou distribuir algumas referências. Vamos começar aqui pela frente. Não tem muita referência. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, tá?
11 referências só. Que diz, a primeira aqui para o Ariel, que está aqui na frente, é Salmos 51, 11. O outro varãozinho ali, Salmo 51, 12. O outro ali, 2 Samuel 12, 14, viu, Caio? O Gabriel é Salmo 51, do 11 ao 13. Vamos ler novamente para nós memorizarmos. Tá? O Gabriel, não, Gabriel que eu te dei agora, esse, né? Então vamos ali para a irmã Adriana. 2 Samuel 12, só o versículo 19 e 20. Irmão Macauã, 2 Samuel 12, 13. Vamos ver, vamos voltar ali. Missionária Fátima, Salmo 51, do 14 ao 18. A irmã Genilda, Salmo 51, do 14 ao 15. Ah, então tá, não tem problema não. Irmã Beatriz, Salmo 51, do 14 ao 15. Irmã Sara, Salmo 51, versículo 19 e 18. Porque nós precisamos de estarmos lendo novamente, tá? Para que você possa entender o que é que Deus quer falar e está falando com você. Nós só temos essas referências, viu, irmãos? São poucas, parece que é 12 ou 13, não sei. Mas vamos entender o que deixa cada um de nós infeliz. Vamos entender isso. Eu já disse sobre isso, já falei também, faz-me ouvir júbilo e alegria. Quer dizer, que você não estava ouvindo isso. Muitas das vezes você está lendo a palavra e você não consegue entender. Mas ainda do deixar júbilo, de deixar feliz, infeliz, leia Salmo 51, só o versículo 11, por favor. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém. Amado, esse é um pedido que o salmista fez, precisamente Davi. Tá? Davi clamou a Deus e pediu a Deus que não retirasse de sobre ele o Espírito do Senhor. Tá? Porque o homem, quando perde o Espírito do Senhor, o homem fica jogado. O homem fica vulnerável. Tudo pode atingi-lo, tudo pode chegar até ele. Então é necessário que o homem, tá, clame ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, não retires de mim do teu Espírito. E é necessário então que isso aconteça. Porque, amado, quando nós partimos para a vida ou a visão espiritual que nós precisamos de ter, o que entristece o Espírito Santo de Deus? Se você ler o capítulo 51, que é o Salmo 51, versículo 11, lá em cima, nós já temos ele aqui, cadê? Leia para mim ele, por favor, que fica mais fácil. Só o 11, cadê? Quem que leu antes? Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ah, sim, achei, localizei aqui, amém. Então veja você que é o salmista clamando para que não lance ou não retire dele o Espírito Santo de Deus. Que ele possa manter com o Espírito Santo de Deus. Porque se assim não for, amado, vamos pensar e ver aqui, tira a paz e a alegria. Leia o versículo 12 também, por favor. Torne a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém. É o mesmo salmista Davi clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que torna a dar-me, tá, a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Por que ele fez isso? Foi quando ele
cometeu aquele pecado, tá? Se prostituindo. Tá? E ele sentiu, ele era um homem de Deus, ele era segundo o coração de Deus. Então ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu o seu clamor. Então veja você. Quando você comete um pecado que chega a escandalizar o nome do Senhor, amado, isso tem acontecido no meio do povo de Deus. É o povo de Deus que tem pecado muito, e não justifica o pecado. Porque ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi separado. Ele recebeu da mão do Senhor um ato de confiança, extrema confiança, que é o de ser embaixador de Cristo no meio do ser humano. Então é um cargo, tá, que nós não merecemos, nem eu não mereço, nem você não merece. Leia para nós 2 Samuel 12:14, por favor. Vamos entender o que a Bíblia está falando. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Amém. Qual foi a história de Davi? O que aconteceu com o filho de Davi? Foi o filho do pecado. Não sobreviveu. Esse foi o castigo, um dos grandes castigos de Davi. Aquele filho Deus recolheu. Então, é só para nós começarmos a entender como aquele pecado escandalizou o nome do Senhor. Porque o rei Davi era rei. Era o homem segundo o coração de Deus. Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a história. Mas ele não honrou naquele momento, ou ele não deu honra naquele momento, para a posição que ele ocupava. Mas Deus não poupou nem mesmo ele. E recolheu o seu filho que ele tanto queria. Então veja você, quando nós cometemos algum ato que afeta o testemunho perante o mundo, quando você faz aquele, todo mundo te conhece, sabe que você é evangélico. Aí você não dá testemunho. Você começa a pecar, a cometer pecado. Aí começa a aparecer as consequências do seu pecado. Qual é as consequências? Aquele povo que te conhece e está acostumado a ver você dentro da igreja, começa a falar, mas aquele fulano não é crente? Ele não anda dentro da igreja? Por que ele está pecando desse jeito? Por que ele está fazendo isso? Dando esse testemunho. Você quer ver? Vamos entender Salmo 51, do 11 ao 13. Leia, por favor. Não me lances fora da tua presença e não retires a mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém. Se você entender o que Deus está falando através da sua santa palavra, você vê que nós já repetimos já umas 3 vezes esta passagem. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja que já falamos algumas vezes. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque quando você peca, você perde essa alegria. Você fica, no seu coração, você fica sendo cobrado do pecado que você cometeu. Isso são as consequências do pecado. É o Espírito Santo te cobrando aquilo que você fez. Então veja você, mas aí o salmista continuou insistindo e dizendo assim: sustém-me com um espírito voluntário, não ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quer dizer, ele estava fazendo uma promessa, ele estava fazendo um voto, um compromisso, dizendo para Deus que ele se consertaria, que ele não cometeria mais aquele pecado. Foi isso que ele falou. E dizendo mais, ainda fazendo mais um voto ainda, dizendo que iria ensinar aos pecadores para que se convertesse ao Senhor. Foi esse o voto de Davi. Então, por isso ele foi abençoado. Por isso ele recebeu, tá, a sua salvação. E todos nós sabemos disso. Muito bem.
Então veja vocês como o Senhor fala. Mas ele diz, cerra a boca para o testemunho. Se você está em pecado, como é que você vai dar testemunho? Só testemunho mau. Porque aonde ou por onde você passar, você vai deixar alguma coisa que vai marcar a sua passagem por ali. Porque se você não está bem, você está dando um mau testemunho, então isso vai pesar para você. Leia para nós Salmo 51, versículo 14 e 15, por favor. Veja o que a Bíblia fala, viu? Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Amém. Olha a sabedoria. Eu encaro isso, amado, e vejo dessa forma que o salmista usou de sabedoria. E eu e você podemos usar de sabedoria também. Nós podemos descer à casa do oleiro exatamente para isso, para clamar a Deus por misericórdia. Você vê que quando ele disse para Deus, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente a tua justiça. E ele continuou dizendo e clamando, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque é isso que nós precisamos, é buscar o arrependimento, nos arrependermos, tá? Pedirmos perdão a Deus, para que nós venhamos, tá? Não, vamos entender assim, não pagar um preço muito alto pelas consequências do pecado. Porque se você pecar, as consequências virão, amado. Se você pecou, você pecou. Não adianta você querer tampar sol com peneira, como diz aí no mundo aí. Não tem como você fazer isso. Ah, não, foi só um pecadinho, não tem problema não. Deus não vai ver isso, não vai me castigar. Errado. Deus vai ver isso, Deus está vendo, e você vai pagar por isso. As consequências você vai passar. Não tem como. Deus pode até mesmo te perdoar. Se você pedir perdão, se arrepender, eu creio que Deus é misericordioso e Ele nos perdoa. Mas as consequências permanecem. Essa não tem jeito. Essa você vai pagar, vai arcar com ela. Aí, lá na frente, você vai dizer assim, oh Deus, o que eu fiz? Não, não fala isso, nem faça isso. Lembre dos seus pecados. Deus te perdoou, mas as consequências aí estão. E você vai pagar por elas. E isso é normal, irmãos. Tá? Ninguém escapa das consequências do pecado, viu? Ninguém vai conseguir escapar, de jeito nenhum. Muito bem. Mas entendemos nós também que quando nós pecamos, tá? Nós vamos o que? Sermos levados a juízo. Veja vocês que isso não venha o homem se enganar e achar que eu fiz muita caridade, eu dei muita cesta básica, eu ajudava o asilo tal, eu ajudava a casa de recuperação tal. Não, nada disso. Nada disso vai te servir se você verdadeiramente não tiver uma fé inabalável. Porque tudo isso diz que sem a fé, tudo isso é morto. De nada vai valer para você. Então é preciso que você tenha fé. É preciso que você entenda. Você quer ver, para nós entendermos? Leia 2 Samuel 12, versículo 19 e 20, por favor. Veja o que a palavra fala comigo e com você. Viu, porém, Davi que seus servos cochilavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança. Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, levou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do servo e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Amém.
Vocês estão entendendo o que Davi fez? Veja vocês que ele estava em jejum permanente ali pelo seu filho que estava enfermo. Mas ele tinha conhecimento que Deus iria levar aquela criança. Tanto foi que quando Deus os resgatou, quando os servos dele disse, a criança morreu, ele se levantou da terra, porque ele estava plantado na terra, ele estava com a cara no pó. Ele foi, tomou-se um banho, se trocou, se alimentou e não se lembrou mais daquilo naquele momento, porque cumpriu-se a vontade de Deus. E ele pagou pelo pecado que ele tinha cometido. Aquilo ali eram as consequências do pecado que ele havia cometido. Tanto é que no versículo 20 diz, então Davi se levantou da terra, e se lavou, se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor. Olha o que ele fez. Ele não se preocupou com outra coisa, não. Ele entrou na casa do Senhor e adorou. Ele não foi lá culpar a Deus, não, porque ele tinha consciência do seu pecado. Ele tinha consciência que aquilo que estava acontecendo era as consequências do pecado. E nós temos que termos essa consciência. Amado, isso é tão sério. Eu conheci uma senhora culta, tá? Era oftalmologista, ela não deve ter morrido, que se revoltou com Deus, saiu da casa do Senhor, abandonou, porque Deus permitiu o resgate do Senhor, seu marido. Deus culpou, aquela moça culpou a Deus pelaquela morte. Irmão, isso é muita falta de amor no seu coração e de consciência em saber que Deus é dono da vida, Ele dá e tira quando Ele quiser. Homem nenhum tem poder para dar vida a ninguém. Tá? Então nós temos que entendermos isso, amado. Mas muito bem, então veja vocês, tá? Que Davi, quando ele fez isso, adorou a Deus, então veio à sua casa e pediu pão, e lhes puseram o pão e ele comeu. Quer dizer, a partir daquele momento ele voltou à sua vida normal. Mas primeiro, antes de comer, de se alimentar, ele foi à casa do Senhor e o adorou. Então, amado, o porquê eu estou dizendo isso? Para que você possa entender que se amanhã ou depois você cometer um crime ou um pecado desse contra o Senhor, você precisa de orar e clamar a Ele por misericórdia. E quando as consequências daquele pecado, daquele crime, porque é um crime, não deixa de ser um crime, chegar até você, tá? Você tem que pagá-lo, tá? Com mansidão, com humildade. E não esquecer, porque isso é do homem, esquecer do seu mal, do mal que ele fez. Tá? Ele normalmente não quer lembrar, não. Tá? Eu falei meia hora dos meus irmãos. Falei, a língua chegou a estremecer, mas eu falei. Ele esquece disso aí. As consequências virá. Virá. Você vai pagar por isso. Então, amados, entendam e não deixem que isso venha tirar a sua salvação. Muito bem, mas o Senhor também nos ensina que é perdoando quando confessado honestamente. Quer dizer, quando você se arrepende com o coração e pede perdão de verdade, Deus te perdoa. Mas Deus te perdoa e diz, normalmente Ele fala, vá, mas não peques mais. Mas as consequências daquele vai ficar para você pagar e você vai pagar. Ninguém pode evitar isso. Você quer ver? Se nós lermos 2 Samuel 12, 13, versículo 13, leia aí, por favor, só para você entender o que a Bíblia fala. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Amém? O que Deus fez?
Davi não morreu. Davi morreu em sua velhice. Mas o seu filho Deus resgatou. Então veja você como Deus faz. Deus é justo, irmãos. Então não se esqueça que quando você pecar contra o teu irmão, você pecar contra Deus, você clamando, se arrependendo, Deus vai te perdoar. Mas as consequências do pecado aí ficará. Esse não tem jeito. Você pagará, tá? Você responderá pelas consequências, tá? Porque o homem tem a mente pequena, ele esquece. Você peca aqui hoje, amanhã você nem lembra que você pecou. Aí começa a vir, tá? As consequências, o castigo de Deus. Aí é a hora que você, inconsequentemente, você olha para o alto e diz: Senhor, o que é que eu fiz contigo? Porque isso é próprio do ser humano. Você esqueceu do que você fez, tá? Que a tua língua foi maior do que a boca. Vamos dar um exemplo assim, que é um dos pecados que o homem comete a todo instante. É isso e o pensamento mau contra o teu irmão. Você maquina as coisas contra o teu irmão. Nós não podemos fazer isso, amado. Se nós começarmos a fazer isso, nós temos que parar, repreender. E se você for com outro irmão, chama o teu irmão, vamos orar pelo nosso irmão, porque a Bíblia nos ensina dessa forma. Então, amados, esse estudo de hoje, essa doutrina de hoje é exatamente para isso. É para fazer com que você reflita, tá, nos seus dias passados, seus meses, seus anos, reflita onde é que você cometeu algum pecado. Pare. Se coloque na presença do Senhor e clame a Ele por misericórdia. Para que você possa vencer, passar por essas consequências com mais, assim, vamos dizer, com mais força, para que Deus venha restaurar o seu ministério. Porque todos nós temos um ministério a seguir pela frente. Muito bem. Deus diz que Ele receberá de nós o louvor. Porque nós temos ministrado, nós temos pregado, nós temos ensinado e dito que tudo que tem boca louve ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não sou casada. Não importa. A Bíblia não diz que você, para louvar ao Senhor, você tem que ser casado, não. Deus diz que tudo que tem boca louve ao Senhor. Essa é a instrução de Deus, é a ordenança do Pai. E eu tenho dito isso para vocês. Ah, você está na pia? Louve ao Senhor. Você está lavando roupa? Louve ao Senhor. Ah, você está em alguma atividade? Louve ao Senhor. Nunca deixe de louvar ao Senhor. Por quê? Porque o louvor é uma forma de oração. É uma forma de você louvar ou orar ao mesmo tempo e ela chegar até o trono da graça. Porque quando você começa a fazer isso, seu coração abre. E aí fica mais fácil dela chegar no céu, viu, irmãos? Porque senão, não passa do teto. Tá? Talvez você está aí, orando, angustiado, amargurado, falou tanto do seu irmão que a pancada veio, você desceu o joelho, começou a orar, a sua oração não está passando do teto. E eu conheço muitos que dizem, eu oro, eu não vejo resultado. Por que você não vê resultado? Porque o Senhor disse para você ser de santo, porque eu sou santo. Você tem que buscar a santidade. Você tem que buscar se santificar. Porque senão como você vai chegar ao céu? Como a sua oração poderá chegar ao trono da graça se você não fizer dessa forma? Não vai adiantar, você vai orar, segundo cada um, e não vai passar do teto. Irmãos, é muito sério isso.
Você quer ver? Vamos entender. Só para você entender. Leia para mim Salmo 51, versículo do 14 ao 18, só para nós entendermos. Leia, por favor, com voz de trovão, para que todos entendam. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Amém. Amados, é simples, porque a Bíblia nos ensina, tá, com uma grandeza muito grande. Mas é preciso que você também venha a entender, peça o entendimento e o discernimento ao Senhor, para que o Senhor possa falar ao teu coração e te ensinar. Porque isso é que nós precisamos. Ainda dentro desse mesmo item, Deus receberá o louvor. Leia para nós Salmo 51, versículo, só o 14 e o 15, para nós entendermos melhor. Eu tenho aqui, mas é bom que vocês leiam. Por favor. Livre-me dos crimes do sangue de Deus, e da minha salvação e da minha língua louvarei altamente. Na tua justiça, abre os seus lábios das minhas bocas, entoará o teu louvor. Amém. Você vê como é fácil quando o Senhor fala, livra-me da culpa dos crimes de sangue? Logo no versículo 15, o Senhor começa a falar com você também, tá? Fala, olha, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o quê? O teu louvor. Olha a importância do louvor, amados. Muito bem, ainda dentro desse item, leia para mim Salmo 51, 17 e 18. Vamos entender. A Bíblia que está falando com você. Eu não dei para ninguém esse não? Então eu vou ler, não tem problema não. Salmo 51, versículo 17 e 18 diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um só coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Ó Deus, abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Olha, amados, salmista Davi, que escreveu esse salmo, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha um coração realmente voltado para o Senhor. Por isso Deus o amava tanto e o ama tanto. Mas não deixou que ele sentisse e vivesse as consequências do seu pecado. O que eu quero ensinar nesta noite para você? É que as consequências do pecado virá. Deus até vai te perdoar, porque Ele é perdoador. Mas as consequências ficará. E você vai ter que arcar com essas consequências. Não tem outro jeito não, viu, irmãos? Muito bem. Então, para que você venha a entender, a conclusão que nós chegamos em relação a esse estudo, é que o gafanhoto e a lagarta talvez tenham consumido muito os nossos dias. É para entender biblicamente, para que você possa entender. E o seu coração está triste, mas graças a Deus, sempre há remédio. Qual o remédio? Qual o remédio que você tem para o perdão? Vocês têm noção? Tem, claro. Mas eu entendo que vocês são tímidos e não falam. Esse livro? Esse aqui eu não anotei o nome do livro não, viu, irmão? Tá? Porque esse aqui foi uma conclusão que eu cheguei, tá? Em relação ao que eu acabei de ensinar a vocês, viu? Mas graças a Deus sempre há remédio. Agora esse vocês sabem. Qual que é o remédio? Fale, pode falar, missionária. A palavra o arrependimento é o primeiro remédio. É o arrependimento do pecado.
Veja você que quando há o arrependimento, há a confissão, há a renúncia, então há uma completa restauração do ser humano, do ministério que Deus confiou a cada um de nós. Viu, amados? Então é isso que nós temos que aprender com a palavra santa do Senhor. Leia Bíblia. É o que eu tenho ensinado ao longo desses anos. E eu quero dizer para vocês que nós já estamos com 107 estudos bíblicos para o mundo inteiro. Porque esses cultos são filmados e transmitidos ao vivo. Então, amados, não é só para vocês. Quantas pessoas têm entrado e têm visto, ouvido, assistido esses cultos? Só para você ter uma ideia, esses últimos 15 dias nós tivemos um problema com a transmissão, mas no domingo houve quase 13 mil tentativas de entrada. Se você pega 13 mil tentativas de entrada, soma por 3 pessoas, que é em cada lar, põe o mínimo possível para uma família, que é 3 pessoas, dá 39 mil pessoas assistindo simultaneamente no mesma hora, no mesmo instante. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. É você evangelizando o mundo. É você levando a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Então é isso que Deus quer de nós. É que nós façamos desta forma. Evangelizemos, falamos do seu grande amor. Levemos a palavra aos 4 cantos, não importa. Vai ver o pequeno, vai ver o médio, o grande, todos vão ver, vão assistir. E Deus com certeza se agrada disso. Amém, igreja? Você é capaz de dar uma salva de palmas para Jesus? Amém, graças a Deus. Amado, deixa eu dar os avisos. Nós temos aqui, nós vamos orar por alguns irmãos que estão aniversariando. O irmão Robson, dia 17, o irmão Caio, dia 18, e a irmã Adriana, que é hoje, dia 19. Então, são 3 aniversariantes do dia 17 para cá. E logo após, nós vamos estar fazendo a oração para esses varões, e logo após a bênção apostólica, nós estaremos cantando os parabéns para cada um deles. Mas prestem atenção nos avisos. Sábado, a sexta-feira, que é amanhã, nós temos ensaio com o Conjunto Rosa de Saron. Sábado, consagração, pela manhã de 9 às 10. E à noite, às 19h30, nós temos culto dirigido pela União Feminina do Ministério Filadélfia. E nós estaremos lá, se Deus assim o permitir. Tá? E eu vou passar pegando os irmãos às 19 horas, conforme eu faço todos os meses. Tá? Domingo, intercessão de 9 às 10 da manhã. E à noite, um culto de adoração às 19 horas. Tá? Que dia que o ensaio será na Rabelo, na sexta, né? Então o ensaio será a sexta na Rabelo, mas vocês não deixem de chegar um pouquinho mais cedo. Às 19 horas tem um culto que é em busca por milagre, que é das 19 às 20 horas lá na Vila Rabelo, tá? Não esqueçam. Amém? Vocês entenderam? Então tá bom. Então vem aqui à frente, por favor, os irmãos Robson, Caio e irmã Adriana. Vamos estar fazendo uma oração, tá? Agora eu vou convidar 3 irmãs, cada uma vai estar orando por um, tá? Tem a missionária Fátima, ainda bem que ela tá alegre hoje. Venha cá, vamos orar, tá? Cadê a irmã Adriana? Adriana não. Não fica com a mão no rosto, não. Levanta aí. Levanta aí. Irmã Sandra. Cada um vai orar por um, em nome de Jesus. E nós podemos fazer, para ganharmos tempo, fazer essa oração simultaneamente ao mesmo tempo. Pega o microfone.
Irmãos, estenda suas mãos santas para cá. Vamos estar abençoando esses aniversariantes. É nossos irmãos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, os três ao mesmo tempo. Pode orar, não tem problema não. Cada um faz a sua oração. Soberano Deus e eterno Pai querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da tua Pai, presença, é no Pai. teu nome que eu te Vamos peço te pelo teu apresentar, filho, Senhor, Caio, Robson, Senhor. Senhor, teu Deus filho amado amado, Jesus teu filho querido, está Ó, completando Senhor, seu vem mais te um ano pedir, de Senhor, vida, estende as Pai. suas mãos sobre Ser teu com filho. ele, papai, Senhor, possa sustenta abençoar ele, cada Senhor, dia na mais tua e mais. presença. Toma Espírito pelas tuas Santo de mãos, Senhor, Deus. coloca a tua Senhor, em armadura nome sobre de Jesus, ele. abençoa, Calça os seus pés com Pai. o calçado do Abençoa, Evangelho, Senhor, teu filho Senhor. amado. Abençoa seu lar, sua esposa, que possa ser mulher de oração para ajudar teu filho, Senhor, nesta caminhada longa. Senhor, possa acampar seus anjos ao redor dele. Senhor, que mal nenhum venha chegar à sua tenda. Possa abençoar o seu trabalho, Senhor, multiplicar cada dia vez mais e mais o seu trabalho, Senhor, a sua vida financeira, Pai. Senhor, vai fazendo o teu querer, teu agir na vida dele. Vai batizando com o Espírito Santo a sua esposa e ele, se não for, Pai. Vai fazendo o teu querer na vida do teu filho, Senhor. Eu te peço em nome do teu filho amado. Vai fazendo o teu querer. Vai derramando suas bênçãos sobre ele, Senhor. Acampando os seus anjos, Senhor, sobre ele e livrando todo mal. Que seta nenhuma venha sobre ele, Senhor. E toda vez que Satanás tentar se levantar contra ele, que ele venha cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém, graças a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, vou estar encerrando em nome de Jesus. Podem permanecer aqui. Já já nós estaremos cantando os parabéns. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de podermos buscar em Ti, aprender contigo, Senhor, através da Tua santa palavra. Eu peço a Ti neste momento, meu Deus, Santo de Israel, poderoso e eterno Pai, despeça Teu povo em paz, acampa Teu anjo ao lado de cada um, Pai, que cada um possa ter dias de bênção e realizações em suas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, posso todas as coisas? Amém. Está encerrado com uma salva de palmas em nome de Jesus.